Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar sequência a essa parte introdutória da disciplina, que é a parte de recursos hídricos. Vou falar para vocês um pouco sobre o enquadramento dos corpos de água, qual a importância de fazer essa classificação dentro do que a gente chama de gestão de recursos hídricos no nosso país. Quando a gente fala do enquadramento dos corpos de água em classes, é como a gente pega cada recurso hídrico que a gente tem dentro do país e realmente coloca ele dentro de uma classificação. Essa classificação é uma indicação, é uma medida da qualidade hídrica. Isso porque a gente precisa classificar mediante ao tipo de uso, para que depois a gente possa utilizar essa água já de alguma forma classificada para um determinado tipo de atividade humana, digamos assim. Às vezes, a gente pode ver que alguns programas apontam o enquadramento dos corpos de água como uma meta, precisamente assim de uma região, né? Porque o enquadramento ele está muito baseado nas bacias hidrográficas, então as bacias hidrográficas precisam apresentar esse enquadramento, porque a gente não tem um enquadramento que seja generalizado, então é uma coisa que precisa ser planejada. Então, às vezes, o enquadramento é visto como um instrumento de planejamento de estudo de longo prazo. Isso porque ele precisa realmente fazer as etapas, cumprir as etapas de um planejamento. Então, ele tem a parte do diagnóstico, ele tem a parte do prognóstico, tem uma proposta de enquadramento e, efetivamente falando, tem um programa para que as coisas aconteçam dentro de um cronograma. Então, não necessariamente ele acontece de modo generalizado a partir do momento que a gente tem uma política nacional de recursos hídricos. Então, é algo que às vezes pode estar planejado para que aconteça a longo prazo. Aqui, nesse slide, tem uma palavra significando assim, ó, segundo os usos preponderantes da água. Esses usos preponderantes da água é para que tipo de atividade que eu vou utilizar a água. Então, quando vocês encontrarem essa palavra, entendam que é quanto ao uso mesmo da água. Quando a gente fala do enquadramento dos corpos de água em classe, então a gente está buscando quais são os requisitos de qualidade de uso da água, mediante o uso dela. Então, se eu tenho uma água para irrigação, se é uma água para apenas uso paisagístico, se é uma água para abastecimento humano, se é uma água para dessedentação de animais, né? Se é uma água que está sendo utilizado, por exemplo, numa barragem. Então, para cada tipo de uso, eu tenho requisitos de qualidade. E aí tem o uso mais nobre e o uso menos nobre. O mais nobre são aqueles que estão relacionados diretamente aos usos que envolvem o ser humano. Então, os contatos primários com essa água, águas de abastecimento. E tem os usos menos exigentes, que são aqueles que, entre aspas, e não quero fazer polêmica, que dizem assim, olha, esse rio tem uma qualidade e é visto como qualidade, mas não é uma qualidade suficiente para um uso mais nobre. Então, isso também influencia até no sistema de tratamento de esgoto, porque, por exemplo, uma empresa que capta a água de um recurso hídrico, ou seja, ela tem outocas de captação, ela precisa tratar para devolver essa água. Quando ela trata e devolve, ela precisa atender aos padrões, ou seja, aos parâmetros estabelecidos para aquele corpo hídrico. E se os parâmetros estabelecidos para aquele corpo hídrico colocam ele numa classe de nível 4, vamos colocar assim, que é uma classe ruim, ela acaba tendo um relaxamento no que ela precisa devolver em questões de qualidade de água, porque o enquadramento do rio coloca o rio com uma qualidade ruim. Ah, mas ela também pega uma água ruim. Pega uma água ruim porque ela capta do mesmo lugar onde ela está devolvendo. Mas ela devolve também dentro de uma qualidade não muito superior. E a gente gostaria que a qualidade fosse melhor, até mesmo para a manutenção do recurso.
As principais regulamentações dentro da gestão do recurso hídrico quanto ao enquadramento, elas estão sempre ao redor das resoluções CONAMA ou do Conselho Nacional de Recurso Hídrico. A CONAMA 357 de 2005 fala das águas superficiais e a 396 de 2008 fala das águas subterrâneas. E o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pela 91 de 2008, ela vai estabelecer quais são os procedimentos para o enquadramento dos corpos superficiais e subterrâneos. Isso lembrando que para cada região, porque vai depender das particularidades de cada bacia. Então, eu preciso avaliar pedaço por pedaço de toda a área do território nacional. Então, a classificação ela vai ser realizada considerando classe especial, classe 1, classe 2, classe 3. A classe especial vai representar o uso mais nobre, mais exigente, aqueles que requerem melhor qualidade de água, com proteção, com preservação da vida aquática, né? E a gente chega no extremo da classe 4, que é aquele que tem o uso menos exigente, por exemplo, só para navegar ou para harmonia paisagística. Como instrumento, o planejamento do enquadramento, ele tem 3 olhares. Né, ele pode estar baseado na constatação da realidade atual do recurso hídrico. Então, como está hoje? Que rio que temos? É o destaque desse quadrinho laranja. É assim a forma da visualização. Depois, o conhecimento da visão da sociedade sobre o futuro do rio, o rio que queremos. E o terceiro, que é a pactuação da situação possível de ser mantida ou até mesmo assim alcançada, levando em conta os limites técnicos, sociais, econômicos, para que realmente sejam alcançadas as metas de qualidade para a determinação do corpo hídrico num determinado período de tempo que vai ser estabelecido, ou seja, o rio que podemos ter. Então, é uma situação de planejamento. Realmente, a gente está falando de planos, da consideração de planos, para que realmente a gente tenha essa condição de acompanhar e monitorar o recurso. Quando a gente fala, então, da classificação, a gente vai observar que lá no CONAMA, a primeira coisa que ele faz é dividir quanto a tipos de água mesmo. E as águas, elas são classificadas de acordo com a concentração de salinidade. Então, nós temos três tipos de águas. Águas doces, águas salobras e águas salinas. Isso vai influenciar diretamente nos parâmetros que estão relacionados para cada análise para o enquadramento do tipo de água. Quando a gente olha o uso da água, o uso preponderante da água, para a proteção das comunidades aquáticas, abastecimento para consumo humano, recreação, agricultura e pesca, irrigação, dessedentação de animais, navegação ou harmonia paisagística, para cada uso preponderante desse, a gente tem alguns parâmetros que vão ser analisados. Então, quanto melhor, quanto maior mais alta a qualidade, por exemplo, para a classe 1, que é a primeira linha que está aí, mais parâmetros relacionados dentro do período de análise eu vou ter. Então, eu vou analisar oxigênio dissolvido, DBO, pH, temperatura, nutrientes totais, amônia, se tem presença de algas, qual é o quantitativo de clorofila A, turbidez, e todas as substâncias que estão relacionadas à parte de metais, agrotóxicos, todos que envolvem diretamente o melhor cenário de avaliação dessa qualidade da água. Vou ter que avaliar a parte de coliformes termotolerantes e sólidos totais. Então, os parâmetros físicos, químicos e biológicos são os que são mais evidenciados enquanto qualidade em qualquer um dos níveis. Mas quando eu estou falando de classe 1, é onde que eu vou ter uma maior preocupação em avaliar o maior número possível de parâmetros. E aí, dependendo do tipo de uso, isso vai sendo flexibilizado, vamos colocar assim. Então, eu preciso, não vou precisar ter tanto critério. Crítica minha. Eu acho, independente do que eu estou captando, deveria ser uma obrigação minha atender uma necessidade
quando eu tenho outorga de captação, de devolver um efluente tratado que atenda uma especificação não necessariamente voltado para a classe do corpo hídrico, mas sim para a melhoria da qualidade do corpo hídrico como total. Sempre existiu poluição hídrica, né? Então, assim, sempre morreu um bicho, sempre morreu uma planta e eles estavam ali fazendo decomposição dentro do recurso hídrico. Só que a intervenção antrópica, ela potencializou isso. Então, eu tenho mais esgoto dentro da água, eu tenho mais matéria orgânica, eu tenho agrotóxico entrando, eu tenho lixiviação de material dentro do corpo hídrico e o corpo hídrico não consegue fazer o que a gente chama de autodepuração. Então, a gente tem uma responsabilidade direta. Então, por que não tratar melhor para que a gente possa ter condições de talvez dar uma sadia condição de tempo ou de melhorar a condição do próprio rio conseguir fazer a sua recuperação. Então, essa é uma crítica minha pessoal. Ainda continuando sobre alguns exemplos de parâmetros, a gente tem oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, turbidez e cobre, por exemplo. Peguei alguns parâmetros para vocês entenderem como que eles são considerados para cada classe. Lembrando que o que está em azul é o uso mais nobre e o 4 é o uso menos nobre. Observe que no 4, quando não tem uma preocupação muito intensa com a qualidade, alguns parâmetros nem são medidos, então assim, não me importa medir. Né? Então, quando eu estou trabalhando com águas mais nobres, aí eu olho lá e vejo, na classe 1, eu espero encontrar até 6 miligramas de litro de oxigênio dissolvido. Na classe 2, eu espero encontrar até 5. Isso, de acordo com o que eu encontrar, então, eu tenho A, B, C, D e E, que vai classificar como 1. Então, depois, A, B, C, D, E, F ou G não tem mais importância para 2. Ou tem importância, mas não é do mesmo tamanho. E é claro que existem outras formas de classificação. A gente tem o índice de qualidade da água, que é o IQA, que é uma outra forma de classificação. O IQA é um grupo de especialistas fez entender de que não necessariamente a classificação seria o melhor dos momentos, a melhor situação para fazer o enquadramento dos corpos hídricos e resolveu criar, sim, alguns parâmetros que são de extrema importância quando a gente está falando de qualidade da água. Então, eles trabalham com índice de qualidade da água baseado em alguns parâmetros. E ele é muito fácil de visualização para uma pessoa que não entende de números da química para entender, porque ele acaba te dando uma resposta de é bom, ou regular, ou ótimo, ou ruim. É como a gente estivesse falando de balneabilidade. Quando você chega na praia e tem uma placa dizendo que está própria para o banho, ou está imprópria. Então, é muito mais fácil a pessoa ler assim do que ler lá a presença de até tantos mil coliformes termotolerantes. Então, isso inviabiliza o banho. Mas se eu botar o número lá da quantidade de coliformes termotolerantes, uma população não vai saber se aquilo ali é muito, se é pouco, se isso favorece ou não eu tomar um banho naquela região. Então, existem outras formas da gente também avaliar a qualidade da água. Então, quando a gente fala das classes, né, quando a gente fala de uma classe especial, a gente está falando de uma classe muito mais caracterizada pelo potencial da qualidade. E essa classe 1, aí eu já estou falando, por exemplo, de águas que são destinadas a abastecimento humano, mas eu preciso de um tratamento simplificado, águas que estão relacionadas à proteção das comunidades aquáticas, águas que são utilizadas para contato primário, natação, esqui aquático, mergulho, que está previsto também em uma resolução específica da CONAMA, se eu não me engano é 274, mas pode ser que me tenha falhado o número. A classe 1 também é utilizada para irrigação de hortaliças consumidas cruas, porque a gente sabe que se está crua, a gente não tem um cuidado depois com o ferver, né? Então a gente pode ter contaminação da parte biológica, né? Que seriam aí a parte de coliformes e outros seres relacionados à parte biológica. E ainda a classe 1 geralmente são os corpos hídricos que estão dentro das áreas, né, de proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. A classe 2 são as águas que podem também ser destinadas para o abastecimento humano,
após o tratamento convencional, proteção das comunidades aquáticas para recreação, da mesma forma, natação, esqui aquático e mergulho, irrigação de hortaliça e plantas frutíferas, parques, jardins e, praças. Então, assim, qualquer tipo de local que o público possa vir ter contato direto. E nessa classe eu posso destinar, porque eu acabo diminuindo um pouco o critério para colocar ali aquele corpo hídrico. Então, quando eu diminuir um pouco, então beleza, então essa água aqui eu vou usar para fazer agricultura, posso colocar atividade de pesca. Então, eu já diminui um pouco os critérios e aí eu já abro um pouco as atividades que podem estar relacionadas. Classe 3. As águas podem ser destinadas também para abastecimento humano, só que precisa ter o convencional, como na classe 2, ou ter um tratamento avançado. Posso aqui estar trabalhando com coisas mais brutas quanto à irrigação. Nas anteriores eu poderia estar trabalhando até com hortaliça, aqui só irrigação de culturas arbóreas, né, porque eu não posso mais estar trabalhando com algo que esteja mais em contato com o público, mais em contato com a necessidade de cuidado. E aqui eu vou ter a autorização para esse tipo de classe para águas de recreação de contato secundário. Então, saiu a parte de natação, esqui aquático, e aqui eu diminuí a restrição em parâmetros e aumentei a condição de uso, mas para usos já começando a ficar menos nobres. Mas serve, por exemplo, para animal bebê. Então, ela pode ser corpos hídricos que são classificados como propício, né, como adequado para dessedentação de animais. Mas lembrando que se eu for utilizar para abastecimento humano, precisa ter um tratamento convencional ou até mesmo um tratamento avançado de água para abastecimento. E na classe 4 é a classe que tem a pior qualidade do monitoramento da qualidade de água. Então eu tenho um rio, quando o rio, por exemplo, ele não atinge não consegue controlar os parâmetros estabelecidos nas classes anteriores, a única coisa que ele vai me servir tem a água ali, serve para navegação e de alguma forma tem uma harmonia paisagística. Essa é a classe 4, infelizmente, né? Então aí eu deixei para vocês aqui entenderem um pouco qual é o comportamento de acordo com o uso das águas dentro das classes, né? Assim, em que momento eu utilizo nas classes doces, nas classes salobras e salinas. Então, esse aqui, uso das águas doces, daquelas 3 classificações contra a concentração de salinidade. Então, a gente tem a especial sendo amplamente utilizada, né? Então, assim, a especial, os parâmetros que estão estabelecidos ali dão uma qualidade muito boa para ela. Então, eu posso ampliar aí o uso. E aí isso vai ficando restrito quando eu vou perdendo a qualidade para o nível 4. Quando eu falo do enquadramento de águas salobras, a mesma coisa acontece. A nível das classes especiais, eu tenho uma amplitude de uso, e isso vai ficando restrito, e aqui chama atenção que vai até a classe 3. A mesma coisa acontece com as águas salinas, vai diminuindo a amplitude de uso a partir do momento que eu vou diminuindo a qualidade da água. E isso é bem significativo, né, até assim, para o controle, mas é um desperdício, no meu ponto de vista, de que a gente ainda tenha uma água e saiba que que aquela água ali, ela tem um uso não nobre, digamos assim, e eu continuo, às vezes, devolvendo uma água que também vai continuar tendo um uso não nobre, ao invés de recuperar o recurso. Bem, falando em tanto usos, vocês acabaram vendo aí, talvez nos vídeos anteriores, a palavra sobre usos múltiplos da água. Quando a gente tem água, a gente sabe que a gente está usando na área urbana, na área rural, estou usando no reservatório, estou usando para irrigação. Se eu utilizar com equilíbrio, com planejamento, eu vou ter o recurso de forma inesgotável.
Quando a gente fala de água, a gente sabe que a água que tem no planeta de hoje, ela está só em estados diferentes. Antes era assim, né? Ou ela está em estado sólido, líquido ou gasoso. Hoje a gente tem água limpa, água suja, água no estado sólido, líquido, gasoso, né? Assim, para brincar. Então, na área urbana, o comprometimento da água pode estar agravado pelo tipo de planejamento urbano. Mas, por exemplo, se você tiver um sistema de drenagem pluvial que, de repente, pega a água da chuva e já devolve para o rio, essa água não foi utilizada. Só que dependendo de como que essa drenagem está sendo feita, às vezes tem água pluvial junto com água de esgoto. Às vezes eu tenho uma demanda de tratamento de esgoto numa cidade porque não tem um sistema de drenagem pluvial separado de um sistema de drenagem aí do esgoto. Então, às vezes, eu não consigo atender um 100% de esgoto tratado porque eu não tenho um sistema de 100% de esgoto adaptado nas casas. Porque, às vezes, a falta do planejamento urbano não permitiu que eu tivesse realmente um planejamento do sistema de esgotamento sanitário para que eu pudesse ter lá na frente um sistema de tratamento de água. Então, tem algumas coisas que são históricas, são sociais, são culturais. O que a gente precisa entender enquanto acadêmico, né, entender a importância, é que, independente das nossas profissões, aonde a gente vai realmente atuar, a gente precisa trabalhar com projetos hidrossanitários, projetos de recuperação de áreas degradadas, projetos de reutilização do recurso, de otimização do recurso. Então, em qualquer tipo de atividade econômica, qualquer tipo de atividade profissional, nós que hoje temos o conhecimento, que estamos vendo sobre o conhecimento, temos que ter, a partir desse momento, uma mudança de atitude que talvez seja uma forma de livrar as almas do passado aí, do pecado de terem utilizado o recurso hídrico de forma sem compromisso e que a gente esteja hoje falando da qualidade não como uma coisa natural, mas sim de tipo uma bandeira onde que se pede por qualidade do recurso hídrico. Às vezes a gente fala muito de secas e não fala da qualidade do recurso hídrico. É muito noticiado que os reservatórios estão em baixa, mas às vezes se eles estiverem alto, com concentração de volume alto, não adianta também. Ele precisa ter volume, precisa ter qualidade. Os sistemas de abastecimento humano para fazer o tratamento convencional gastam muito dinheiro e isso é repassado ao usuário porque eles pegam uma água, captam uma água com qualidade muito ruim. Então, para atingir a população, eles precisam trabalhar de forma com uma eficiência às vezes maior, com tecnologias melhores para poder realmente devolver essa água com uma ótima qualidade, ou com uma qualidade esperada aí, de acordo com a portaria da Anvisa, que fala de potabilidade da água. Então, usos múltiplos acaba sendo esse ciclo mesmo da água, quando a gente fala do uso dela, né? Não é do ciclo da água, chuva, não, é ciclo do uso da água, né? Dos usos preponderantes da água. Todos nós estamos muito acostumados a consumir água e até mesmo a falar de sua importância no nosso dia a dia. Mas você já pensou nos diferentes usos que as águas dos rios podem ter? Vamos observar um rio que apresenta vários desses usos. Imagine um produtor que precisa tirar a água de algum rio para irrigar sua plantação. Todo o uso de recursos hídricos feito acima do ponto do rio onde esse irrigante faz sua captação, ou seja, em direção à nascente, é chamado de uso a montante. E os que estão abaixo desse produtor, em direção à foz, são chamados usos a jusante. Ao longo do rio, agricultores a jusante e a montante de determinado trecho precisam captar água para irrigação, assim como os pecuaristas para a criação de animais e as cidades para o abastecimento público, entre outros usos chamados consultivos, quando a água é retirada para ser consumida.
Mas existem também os usos não consultivos. A água utilizada para navegação, para pesca, para mover turbinas de hidrelétricas e gerar energia ou para lazer e turismo, permanece no curso do rio, pois não é consumida. Garantir acesso à água para todos os usos, respeitando o que é, aliás, um fundamento da Lei Federal de Recursos Hídricos, é um desafio, já que um uso pode interferir na disponibilidade de água para outros. Por exemplo, se os agricultores localizados a montante captarem água demais para suas lavouras, pode faltar para o consumo humano nas cidades rio abaixo. Ou se municípios irrigantes retirarem muita água, o nível do espelho d'água pode ficar comprometido para a navegação, a pesca ou para a geração de energia. É por isso que a gestão do rio e a regulação dos usos são tão importantes, pois garantem o acesso justo a todos os usuários e diminuem o impacto das alterações provocadas pela falta ou excesso de chuvas. Uma ferramenta importante de gestão dos rios são os reservatórios. Alguns reservatórios apenas estocam água para os períodos de seca e fazem controle de cheias. Assim, retém água para evitar que o rio transborde. Dessa forma, funcionam como uma espécie de poupança, liberando água aos poucos, de forma constante, para regularizar a vazão e manter a oferta de água para o rio. Há casos em que, se não fossem os reservatórios, os rios poderiam até secar em períodos de secas extremas. A gestão e a regulação levam em conta também que o rio precisa de uma quantidade mínima de vazão para manter o ecossistema aquático e assim garantir água em quantidade e qualidade para todos. A ANA atua na gestão e regulação dos recursos hídricos nos rios federais, que são aqueles que passam por mais de um estado. Nos demais rios, o Brasil conta com órgãos gestores estaduais, que também garantem o uso múltiplo das águas, ou seja, acesso a todos os usuários nas bacias hidrográficas do país. Acesse o site da ANA. Então é isso. Vocês podem observar que a gente tem uma forma de entender o ciclo do uso da água da mesma forma que a gente tem o ciclo hidrológico, né? Então, é para vocês entenderem o quanto é importante falar dos usos múltiplos e entender o nosso papel diante desses usos múltiplos. Existe uma forma da gente acompanhar essas disponibilidades, né, dos parâmetros, né, da qualidade da água. Então, o SNIR ele tem a base de dados que vai contribuir com essa parte da difusão do conhecimento sobre recursos hídricos, como a gente já falou na aula anterior. Aí eu trouxe para vocês aqui um passo a passo para vocês entrarem, para quem tiver curiosidade. Esse é o site, né, o site oficial do SNIS, e a ferramenta é bem interessante. Lá você vai encontrar, dentro do portal do SNIS, um local onde que ele fala sobre os indicadores de qualidade de água. Então, você encontra lá várias abas para que você avalie o que você quiser, o que você estiver procurando naquele momento. Então, essas aqui são todas abas que você vai clicando e aí elas vão abrindo de acordo com o que você estiver fazendo a pesquisa. Inclusive, serve para as pesquisas que, de repente, vocês estejam fazendo a nível acadêmico também, uma base de dados riquíssimos que a gente vai encontrar lá. Tem mapas interativos. Esses mapas interativos, eles mostram os corpos hídricos superficiais, o domínio, né, onde que eles estão distribuídos. Dá para a gente avaliar o índice de segurança hídrica, que é o que está relacionado ao uso também. Dá para a gente avaliar quem tem outorga, né, de direito de uso dentro de cada bacia. Então, é bem didático. Você vai encontrar imagens assim, dependendo da sua busca, né? E aí você põe por camadas, por filtros, delimita a parte dos distritos, das bacias. Então, é uma forma muito didática de você fazer uma delimitação de uma bacia ou fazer um levantamento de dados sobre o recurso hídrico em uma determinada região. Existe um painel dentro do SNIR
que é o painel de indicadores. Nesse painel de indicadores, ele traz um monitoramento, por exemplo, até agora, da situação que a gente está vivendo, da Covid, nos esgotos. Eu acho que ele está trazendo na região de Belo Horizonte, inclusive lá. Ele fala dos usos consultivos de água no Brasil. Então, ele vai trazendo todos os indicadores. Ele traz um painel assim, ó. Ele traz um painel onde que ele mostra quais são os indicadores relacionados com cada assunto mais relevante. Então, por exemplo, aqui no 6.1, ele traz lá sobre a proporção da população que utiliza serviços de água potável que são geridos de forma segura. Então, aí você seleciona o estado, aqui está selecionado o estado do Espírito Santo, e ele traz para você a resposta de como está o uso. No 6.2, ele avalia a parte que fala de o acesso à higiene adequada, né? Porque eu preciso também ter acesso. Se a gente avaliar hoje, em pleno século XXI, a gente ainda tem casas que não tem água encanada. Então, ele vai avaliar o acesso ao saneamento e higiene adequados, vai falar da parte do que está exposto de esgoto a céu aberto. Então, ele acaba trazendo esse cenário um pouco mais voltado para a parte do saneamento. Então, a proporção da população que utiliza serviços de esgoto sanitário, geridos de forma segura, incluindo instalações para lavar as mãos com água e sabão, que é importantíssimo, inclusive, para o momento que a gente está vivendo agora. É uma base de dados bem consolidadas. No 6.3, ele traz a proporção de águas residuais tratadas de forma segura. Quanto de esgoto tem sido tratado de forma segura? E aí ele traz a média para o Brasil e dentro da região hidrográfica que aquele estado que você está avaliando ali, consultando, apresenta. No 6.4, são as alterações na eficiência do uso de água. Ele traz a relação de economia com o metro cúbico de água tratado. Ele traz no próximo item, que é o 6.5, o score final, né, para o Brasil, relacionando aí de 0 a 100 pontos como indicador de gestão de recursos integrados, gestão integrada de recursos hídricos. Então, ele faz como se eu estivesse fazendo um score financeiro, ele faz um score aí da questão da água. No próximo, que é o 6.6, ele fala do indicador relacionado à qualidade da água também por região hidrográfica, quanto à alteração dos ecossistemas aquáticos ao longo do tempo. Ele traz um percentual, como tem se comportado o ambiente aquático, o ecossistema aquático naquele determinado bacia hidrográfico relacionado àquele estado ao longo do tempo. Então, ele acaba trazendo um cenário temporal também. Depois, ele traz uma análise do que a gente tem do montante de ajuda oficial ao desenvolvimento na área da água e saneamento inserido de forma que venha do governo, seja algo governamental. Aqui, o objetivo do acompanhar esse gráfico é entender o quanto está ampliando o investimento, se não está tendo investimento, porque a captação do recurso está a nível federal. Então, os estados e municípios precisam ter projetos para captar o recurso. Se eu quero montar um sistema de esgotamento sanitário no município de Aracruz, eu preciso ter um projeto, esse projeto precisa ser aprovado em níveis superiores, eu vou captar o dinheiro e vou trazer. Então, não existe o governo federal mandar dinheiro para o saneamento sem um projeto. E aí o projeto precisa ser executado, precisa ser prestado conta, e aí para o próximo projeto tudo vai depender se aquele teve uma excelência dentro dos trâmites legais, dos trâmites de execução de obra. Lembrando que não necessariamente todos os projetos precisam ser executados ao mesmo tempo. Então, eu posso ter até mesmo um planejamento da ordenação de projetos no que diz respeito aí à parte de tratamento de água, captação até mesmo de água encanada, que é uma coisa que deveria todo mundo pelo menos ter. E esse último aí, modelo de indicador é a proporção de unidades administrativas locais com políticas e procedimentos, né, já estabelecidos
que estão voltados diretamente já à gestão local para o uso da água, para a qualidade da água. Então, acaba sendo um local onde que você tem uma base de dados bem consolidados. Nas próximas aulas, a gente vai começar a falar um pouco sobre a química das águas naturais e alguns processos que estão envolvidos dentro das alterações das características físicas, químicas e biológicas das águas naturais. Então, eu vou apresentar para vocês quais são as características físicas, químicas e biológicas e quando elas começam a alterar, quais são os comprometimentos que isso pode gerar no ambiente natural. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos conteúdos e eu espero vocês, então, para a próxima aula. Até mais!